Meu amigo, vou te contar uma coisa que não sai da minha cabeça. E eu juro, na moral, eu tava lá, eu vi. E até hoje não entendo direito. Sabe aquela rotina? Acordar, dar partida no beberrão, engolir quilômetros de tapetão. Você vira uma máquina. A gente acha que já viu de tudo nessa vida de trecho. Até que num dia comum, com aquele sol que racha o asfalto, alguma coisa. Para. Não foi um acidente. Não foi blitz. Não foi nada do que você está imaginando. Foi uma coisa quieta. Mas foi como se o mundo desse uma guinada e o barulho do motor sumisse. Você tá doido? Ali, na beira da estrada, na claridade do dia, eu percebi que a minha nave, meu barracão de zinco, tinha virado de repente a coisa mais vazia do mundo. E o que estava do lado de fora? Era tudo. Eu não tô falando de amor, nem de paixão dessas de cinema. Tô falando de um segundo que cortou a minha vida em dois. Antes daquele posto e depois. E o pior, ou o melhor, é que eu não fugi. Fiquei parado. E aquilo me achou. O ronco do motor é o meu coração batendo. A estrada, a veia. Cada quilômetro que o odômetro engole é mais um segundo de vida que vai embora, lento e constante. Hoje é terça, ou quinta, tanto faz. O sol tá rachando o asfalto lá fora, fazendo aquela miragem no horizonte que parece um rio de óleo derretido. Meu barracão de zinco, um Volvo mais velho que minha dívida no banco, come a subida com fome, gemendo no câmbio, mas não para. Nunca para. Dentro da cabine é meu mundo. Tem o cheiro de café velho e pano de chão úmido. No banco do carona, um casaco amarrotado e um pacote meio vazio de bolacha que ficou mole. O rádio tá sussurrando uma música sertaneja de dor de cotovelo, aquele tipo que fala de traição e bar. E eu deixo. Preenche o vazio. O volante é gelado de manhã cedo, mas agora, com o sol a pino, a borracha tá quente e macia na minha mão. Eu seguro com apenas uma, o cotovelo na janela aberta, deixando o vento quente bater no braço. É assim que se faz. Segurar no braço, relaxar o corpo e deixar a mente rodar junto com o pneu. Tô cortando o Brasil de São Paulo pro interior do Goiás. Levo uma carga de bobinas de aço, um filé da pesada. O barracão tá carregado. A nave responde pesada, mas firme. É um trabalho de paciência. Não adianta querer correr com tartaruga carregada. Só vai gastar pastilha e nervoso. Eu olho pro retrovisor e vejo a estrada se desfazendo atrás de mim. Um rastro de fumaça e memória. Quantas vezes já fiz esse trecho? 100? 200? Os postos são todos iguais. O mesmo cheiro de óleo queimado e comida de micro-ondas. Os mesmos banheiros que dão medo. Os mesmos caminhoneiros com a mesma cara de cansaço. A solidão é um passageiro quieto. Ela não fala, só senta ali no banco de trás e respira. A gente acostuma. Às vezes é até bom. Não tem encheção, não tem cobrança, não tem discussão sobre que canal botar na TV. É você, seu pensamento e a linha amarela que não acaba. Mas tem horas, meu amigo, que o silêncio pesa mais que a carga. Que a gente olha para o celular parado, sem nenhuma notificação, e pensa que poderia ser uma árvore ali no acostamento, que ninguém ia sentir falta. Foi num pensamento desses que eu decidi encostar. Não estava no planejamento, mas a cabeça estava ficando perigosa. Vi a placa do posto dali uns 5 quilômetros, um daqueles grandes com bandeira conhecida. É isso aí, falei para mim mesmo. Vou bater uma roda, tomar um café que não seja do termo, botar o pé no chão. A necessidade não era de gasolina, era de gente. Mesmo que fosse só o barulho de outras vozes, o tilintar de um copo, o boa tarde do frentista. Entrei no posto e o ar gelado do ar-condicionado deu um susto no corpo. Fiquei parado 1 segundo, meio cego, ouvindo o burburinho. Tinha uns 2 outros caminhoneiros na lanchonete, um fiscal de carga com a pranchecha e um casal de mochileiros com cara de perdido. Respirei fundo. Era vida. Pequena, suja, barulhenta, mas vida. Fui direto pro balcão do café. A moça, com aquele uniforme amarelo que parece um pijama, já me olhou e sorriu. O forte, né, pai?
Eu só acenei com a cabeça. Ela conhece. A gente vira figurante na rotina deles também. Peguei o isopor de isopor, aquele copo branco que queima o dedo, e virei de costas para o balcão, me apoiando, observando o movimento. O café era ruim, amargo e fraco. Um fogão de pobre líquido. Mas naquela hora, estava bom. Estava quente. Era um contato. Um ritual. Eu estava parado, e o mundo ao meu redor não era só asfalto. Eu estava lá. E sem saber, prestes a ficar. Essa história é de um dos nossos seguidores. Rapaziada, se essa história tá batendo firme aí no coração de vocês, mete o dedo no like, se inscreve no canal e não esquece de engatar o sininho, porque aqui a viagem não para nunca. E nos comentários, fala pra mim, de qual pedaço do tapetão vocês estão assistindo e como tá o clima aí? Bora rodar juntos, porque essa família de brutos só cresce. Cê tá doido. Aquele posto era como um oásis de concreto e iluminação fluorescente, no meio do nada. Encostei o barracão num cantão longe dos pumps, na área dos caminhões, onde a terra batida e o óleo velho faziam uma crosta preta no chão. Desliguei o motor, e aquele silêncio repentino sempre dava um susto. Era como se o mundo tivesse parado de respirar. Daí veio o calor. A onda pesada, úmida, que subia do asfalto e entrava pela janela, misturada com o cheiro doce e enjoativo do diesel vazando de algum lugar. E a poeira. Sempre a poeira. Uma névoa fina que pairava no ar, dourada pelo sol do meio-dia, entrando no nariz, grudando na pele suada. Desci da cabine e o corpo inteiro reclamou. Pernas duras, costas travadas. O sol bateu de frente, tão forte que eu fechei os olhos por um segundo. Estiquei os braços, ouvi as juntas estalarem, aquele alívio momentâneo. O som do posto era uma sinfonia caótica. O chiado constante dos pneus dos carros passando na estrada, o burburinho de voates vindas da lanchonete, o tinir de uma chave de roda caindo lá longe, o rádio do frentista tocando um forró pé de serra. Respirei fundo. Aromas se misturavam. O café fresco passado, a gordura da fritadeira, o pneu quente, o cheiro limpo e artificial do desinfetante do banheiro, que não conseguia disfarçar o resto. Caminhei devagar em direção ao prédio principal, pisando naquele chão quente que dava a sensação de estar derretendo. Meus pés ainda estavam acostumados com a vibração do motor. Passei por uma carreta frigorífica, o motor auxiliar roncando feito um monstro, e o ar gelado que vazava por uma fresta era um choque bizarro naquele inferno. 2 caminhoneiros mais jovens, com cara de iniciante, estavam amarrando uma lona na bicha deles, suando rios e rindo de algo. Eu só dei um aceno de cabeça seco. Não estava no clima. Entrei na lanchonete e aquele ar condicionado, novamente, cortou a respiração. A pele ficou arrepiada. Fui direto no balcão, descido. Café e um misto quente. Grunhi para o atendente, um cara com cara de sono que só anotou. Peguei o café e virei, procurando um lugar para ficar parado sem ser no meio do salão. Foi então que meu olhar cruzou com o dela. Ela estava de pé, perto da porta de entrada, onde a luz do sol fazia um quadrado perfeito e brilhante no chão. A farda caqui da PRF estava impecável, mesmo no calor. A boina debaixo do braço. Ela não estava fazendo uma abordagem. Parecia estar esperando alguém, talvez o parceiro que estava no caixa comprando água. Nossos olhos se encontraram por não mais que 2 segundos. Foi um acidente, uma dessas casualidades do lugar cheio. Mas eu vi, e ela também. Ela tinha um rosto sério, daqueles que a profissão exige. Mas os olhos não eram duros. Havia um cansaço ali, uma humanidade que a roupa não conseguia esconder totalmente. Ela desviou o olhar primeiro, virando a cabeça para falar algo com o colega que se aproximava. Meu coração, do nada, deu uma acelerada besta. Não era medo, não era atração na hora. Era
Reconhecimento? Algo assim. Aquele olhar rápido me disse que ela também via a poeira, o calor, o cansaço daquele posto. Ela não era só a farda, era uma pessoa ali dentro, naquele mesmo forno. O atendente gritou o meu pedido. Quando peguei a bandeja e virei para encontrar uma mesa, ela e o parceiro já estavam saindo, sumindo na claridade do lado de fora. Eu me sentei num canto, de costas para a parede, olhando para a porta vazia por onde ela tinha saído. O misto quente estava gorduroso e o café amargo, mas eu mal senti o gosto. Fiquei pensando naqueles 2 segundos. Por que aquilo tinha me marcado? Eu vejo policiais rodoviários todo dia, em toda viagem. Alguns são gente boa, outros são pau no cu completo, só querendo encher o saco e achar defeito no meu trucado. É parte da paisagem, como os urubus no acostamento. Mas aquele olhar tinha uma suavidade nele, uma pausa. Como se naquela fração de tempo ela tivesse tirado o uniforme mentalmente. Meu café esfriou. Eu continuei olhando para a porta, meio esperando que ela voltasse, mesmo sabendo que era idiota. Lá fora, o sol continuava implacável, fazendo tremer o ar sobre o asfalto. O cheiro de diesel e café agora parecia ter um gosto diferente. O posto não era mais só um posto, era o lugar onde alguma coisa, pequena e silenciosa como a poeira que assentava, tinha começado a mudar. E eu, na minha cabine isolada do mundo, tinha sido pego de surpresa por um simples bom dia, que nem foi dito, mas que foi visto. E visto de um jeito que ficou. A estrada voltou a ser uma fita contínua, mas alguma coisa no quadro tinha mudado. O barulho do motor, que antes era só ruído de fundo, agora parecia cantar uma pergunta repetida. A imagem daqueles olhos, do jeito que ela tinha virado a cabeça, ficou colada no vidro do meu pensamento, igual um inseto teimoso que não sai do para-brisa. Tá maluco, rapaz? Eu grunhi alto dentro da cabine, tentando afastar a ideia. É farda, é chapa, é problema andando de botina. Eu me forcei a pensar nas multas que já tomei, na sensação ruim de ser revistado, na autoridade que aquela roupa representava. Um mundo que não era o meu, um mundo que, na maioria das vezes, estava ali para me apertar. Mas a racionalização era fraca, porque o que tinha ficado não era a autoridade, era a pessoa, era o cansaço nos olhos dela. Era a suavidade no meio da rigidez do uniforme. E isso, meu amigo, é uma coisa perigosíssima. Comecei a reparar nas viaturas brancas e azuis com uma atenção nova. Não mais com o alerta de sempre, o cálculo rápido de tô na lei ou tô na mão, mas procurando. Um rosto específico. Foi quando percebi o tamanho do buraco que estava cavando. Eu, um cara que vive de passar, de não deixar marca, estava procurando alguém que, por definição, estava ali para marcar, para parar, para controlar. Os dias viraram uma névoa de postos de gasolina e trechos de estrada. Peguei um frete de palito doce para Minas, uma carga leve de eletrônicos, e a mente não sossegava. Às vezes, num trecho monótono, eu me pegava imaginando um diálogo idiota. E aí, doutora, tudo em cima? Tudo, e contigo, caminhoneiro? Pura fantasia de doido. O elefante na cabine, como a gente chama aquilo que é óbvio e a gente ignora, tinha crescido. Ele estava ali, ocupando o banco do carona, respirando pesado. A atração era proibida, clara como água. E o pior, era quieta. Não era um fogaréu, era uma brasa, daquelas que queima por baixo sem fazer fumaça, até pegar no osso. Foi numa quinta-feira, se a memória não me falha. Eu estava voltando vazio, no morto, procurando um frete de volta para São Paulo. O bolso estava raso, e a pressão para encontrar carga batia na porta. Resolvi encostar num posto que eu conhecia, um pouco mais arrumado, que sempre tinha uns fretes colados no mural de informações. A esperança era achar um segura no braço rápido. Estacionei a nave, aquele velho Volvo que era minha casa, e desci. O clima estava pesado,
Um céu cor de chumbo que prometia uma chuva que não chegava. O ar estava parado, abafado. Caminhei em direção ao prédio, já sentindo o cansaço nos ossos. Foi quando a vi. De novo. Ela estava saindo do banheiro, secando as mãos num papel toalha. Dessa vez, estava sozinha. Nos vimos ao mesmo tempo. Dessa vez, não houve desvio rápido. Ela parou. Eu parei. Aquele meio segundo de hesitação foi um mundo. Ela olhou para mim, depois para o caminhão lá atrás, e então um quase sorriso tocou os cantos da boca dela. Voltou para o mesmo posto, ela disse. A voz era mais suave do que eu imaginava, mas tinha uma firmeza por trás. O mural de fretes aqui é bom. Às vezes aparece uma areia doce para não voltar no morto. Eu respondi, tentando soar natural, mas minha voz saiu um pouco mais áspera do que o normal. Ela acenou com a cabeça, jogando o papel toalha numa lixeira próxima. É uma nave bem cuidada. Dá para ver de longe. Não é toda a carreta antiga que brilha daquele jeito. Aquilo me pegou desprevenido. Um elogio. Não ao motorista, mas à máquina. Era um território seguro, um ponto de conexão, um fio de conversa. Ela é beberrona e um pouco muriçoca nas subidas, mas é como uma mulher braba. Tem que ter pulso firme e dar carinho que ela responde. A gíria saiu natural, e eu vi o sorriso dela se completar, chegando aos olhos. Foi um sorriso verdadeiro, que fez pequenas linhas aparecerem ao redor deles. A farda, naquele instante, parecia menos importante. Pois é. As que têm personalidade são sempre as que a gente mais se apega, ela disse, e na frase havia uma camada de significado que me deixou sem ar por um segundo. Ela olhou para o relógio de pulso, um gesto prático, profissional. Boa sorte com o frete, e dirige com cuidado que o tempo vai fechar. Pode deixar. Boa viagem, doutora. Boa viagem. Ela passou por mim, e eu senti o cheiro limpo do sabonete do banheiro e um leve perfume, algo discreto. Fiquei ali parado, olhando ela caminhar em direção à viatura estacionada na vaga reservada. O coração batia forte, mas era um ritmo diferente agora. Não era mais só a curiosidade ou a atração proibida. Havia um fio de comunicação. Alguém tinha visto não só o caminhão, mas o cuidado por trás dele. Alguém tinha usado a palavra apegar. O elefante na cabine não tinha sumido. Mas naquele momento, depois daquela troca de palavras simples e daquele sorriso genuíno, ele parecia ter se mudado para o banco de trás. Ainda estava grande, ainda estava ali. Mas ele dava espaço para respirar. E para uma pergunta nova, ainda mais perigosa, começar a se formar. E se? Apenas. E se? Depois daquele encontro no posto, a estrada começou a falar uma língua nova. Eu não estava procurando, juro. Mas era como se o mapa do Brasil tivesse encolhido. Num trecho da Fernão Dias, indo para sul de Minas, vi a viatura branca e azul parada no acostamento, ela de pé ao lado, anotando algo numa pranchecha. Passei devagar, obedecendo o limite, e nosso olhar se encontrou no retrovisor. Ela levantou a mão, não um cumprimento oficial, mas um aceno breve, quase íntimo, os dedos se movendo levemente. Meu pé vacilou no acelerador. Na volta, descendo a Serra da Mantiqueira com a bicheira cheia de café, cruzei com ela no sentido contrário. Dessa vez, quem estava dirigindo era ela. Eu dei um toque curto na buzina, 2 taps leves, o comprimento clássico da estrada, e eu vi, nítido no segundo em que nossos veículos se cruzaram, o sorriso que apareceu no rosto dela, um aceno de cabeça. Não era coincidência mais. Era demais para ser. A estrada, aquela mãe surda e cega, estava sussurrando, criando esses encontros mínimos, essas pontes de segundos. Foi isso que me deu coragem. Ou talvez burrice na próxima vez. Eu a vi encostada no mesmo posto de sempre, a viatura sob uma árvore magra. Dessa vez, não hesitei. Estacionei, desci e fui direto à lanchonete.
Ela estava sentada sozinha em uma mesa no canto, com um copo de suco na frente, os olhos cansados fixos na janela. Parei na frente da mesa. Doutora, tá permitido um cafezinho de pobre aqui ou a lei proíbe? Ela ergueu os olhos e a surpresa deu lugar a um alívio genuíno. A lei recomenda o café, ainda mais se for forte. Pode sentar. A conversa começou travada, sobre o tempo, o tráfego, a qualidade horrível da comida dali. Mas aí, com o segundo café chegando, algo cedeu. Talvez fosse o cansaço nos dois. Eu falei da saudade, que é um peso constante, mais pesado que qualquer carga de ferro. Você leva o Brasil inteiro para todo lugar, mas um pedaço de você fica sempre em casa, num lugar que você quase não reconhece mais quando volta. Ela ouviu, tomando pequenos goles, os dedos girando o copo. E então ela falou. Falou da tensão que é um fio de aço finíssimo esticado o tempo todo. A gente vê tudo, sabia? O cara que tá dirigindo cansado demais, o que esconde algo, o que tá desesperado, o que só quer chegar em casa. E a gente tem que ser o obstáculo, o não. Tem dia que você volta pra casa e sente o gosto amargo daquele não na boca, mesmo que tenha sido certo. Ela contou de um acidente horrível que tinha visto, coisas que não saem da cabeça. Às vezes, ela disse baixando a voz, o maior perigo na estrada não é a curva ou o caminhão ruim, é a solidão que toma conta das pessoas e as faz tomar decisões burras. Naquele momento, não era mais a PRF e o caminhoneiro. Era duas pessoas no fundo de um copo de café, mostrando os pedaços gastos da alma. A humanidade compartilhada era um território vasto e triste, e a gente tinha acabado de pisar nele juntos. Mas o uniforme estava lá, pendurado no encosto da cadeira dela. E ele falou mais alto alguns minutos depois. A conversa tinha fluído para o trabalho, e ela, talvez por um descuido da intimidade, soltou. Por isso que amanhã, a operação na descida da serra vai ser pesada. Focado em peso e documentação. Tá todo mundo em alerta. Ela parou de repente, os olhos se abrindo um pouco, percebendo que tinha dito algo que não devia. O ar ao redor da mesa esfriou instantaneamente. Eu senti um frio na nuca. Operação, hã? Minha voz saiu neutra, mas por dentro a mente corria. Eu tinha alguma coisa irregular? A documentação do caminhão? Aquele frete de caixas que eu não tinha questionado direito? O fantasma do caminhão morto, apreendido, parado, um prejuízo que acaba com um homem, passou pela mesa e sentou entre a gente. Ela viu a mudança no meu rosto. Procedimento padrão. Nada demais. A tentativa de suavizar era pior. O abismo que a gente tinha quase atravessado com palavras se abriu de novo, mais largo e profundo. Do meu lado, o mundo da pressa, do jeitinho às vezes necessário, do medo de ser fiscalizado e ter a vida parada. Do lado dela, o mundo da lei, do procedimento, do dever que mandaria ela me parar, me revistar, me multar, independente daqueles sorrisos no retrovisor. O silêncio que caiu era espesso, constrangedor. O peso da farda era físico ali. A atração que eu sentia, que eu jurava ver um reflexo nos olhos dela, agora era cortada por uma lâmina de realidade. Ela podia gostar de mim, mas se meu documento estivesse vencido, ela teria que me autuar. Ponto final. E eu, se visse a viatura no acostamento amanhã, teria que passar direto, com o coração na mão, fingindo que não era ela. A profissão dela era, no fim, controlar a minha. E isso era um muro que talvez nenhum café conseguisse derrubar. Eu me levantei, a cadeira rangendo no piso. Melhor eu pegar a estrada então, antes que a operação comece cedo, né? A piada saiu ácida. Ela olhou para mim e pela primeira vez vi um conflito claro naquele olhar. Um misto de frustração e resignação. Dirige com cuidado, caminhoneiro. O tom era profissional de novo. O caminhoneiro doeu. Era um retorno aos lugares de cada um. Pode crer, doutora. Boa sorte. No trabalho.
Saí da lanchonete sentindo o gosto do café e da amargura. O elefante não estava mais no banco de trás. Ele tinha voltado para o banco do carona, enorme e silencioso, e agora ele vestia um uniforme caqui. A estrada à minha frente não parecia mais uma possibilidade. Parecia um campo minado, e eu não sabia onde o próximo sorriso ou a próxima operação estava escondido. O muro da operação ficou entre a gente por uns dias. Eu evitei aquele trecho da serra, peguei rotas alternativas, mais longas, só para não criar a situação. Mas a estrada é um círculo, e o Brasil, um lugar pequeno para quem roda muito. Foi ela quem quebrou o gelo. Um SMS, seco e direto, num número que eu nem sei como ela conseguiu. Posto do quilômetro 234 da Anhanguera. Segunda, 14 horas, café. Não era um convite. Era um mapa de fuga, um ponto de encontro em terreno neutro. Eu respondi um ok, que pesou 1 tonelada. A partir dali, criamos um ritual clandestino. Sem combinados por telefone, só uma intuição do dia e do posto. Sempre longe das nossas rotas conhecidas. Sempre durante o dia, sob a luz crua que não escondia nada e ao mesmo tempo escondia tudo. Era no meio da movimentação normal dos postos que a gente se encontrava. 5 minutos, 10 no máximo. Às vezes, era só um café na porta da loja de conveniência. Outras, era um lanche rápido dentro da nave, com ela sentada no banco do carona, a porta aberta, como se fosse uma inspeção rápida para quem visse de longe. Eram momentos roubados, minutos furtados da rotina pesada do frete e do dever. E neles, eu me sentia vivo de um jeito que tinha esquecido. Não era só a atração, era a conversa. Ela ria de verdade, uma risada baixa e gostosa, quando eu contava uma história de tombo na estrada. Eu me interessava pelas histórias dela, das coisas bizarras que ela via nas blitz. A gente falava de música, de um lugar longínquo que os dois conheciam, de como era difícil confiar nas pessoas. Naquele espaço estreito e perigoso, a gente construía uma ponte frágil sobre o abismo. Eu olhava para ela e não via mais só a farda. Via os olhos que mudavam de cor com a luz, as mãos que gesticulavam quando ela contava algo empolgada, a vulnerabilidade que ela deixava transparecer quando falava do medo de falhar. Era real. E por isso mesmo, o frio na barriga era constante. Um gosto metálico de adrenalina e medo misturados. Cada carro que entrava no posto era uma ameaça em potencial. Cada som de rádio da polícia era um susto. A gente vivia na beirada de um precipício, e aquele frio era o vento gelado vindo de baixo. Mas o precipício tinha mais de uma face. Começou com olhares. No posto do quilômetro 234, um caminhoneiro velho, daqueles que têm a estrada marcada no rosto, me viu saindo da cabine depois que ela desceu e foi para a viatura. Nosso café tinha durado 20 minutos, um recorde perigoso. O velho não disse nada. Só cuspiu no chão, me encarou com um olho meio fechado e subiu na sua carreta. A mensagem estava dada. Depois, numa parada de descanso, eu estava no chuveiro quando ouvi a voz de 2 caras do outro lado do corredor, lavando a loupa. É o tal do Romário, do Volvo Azul. Tá de caso com uma PRF, se acredita? Maluco tem coragem, ou é burro mesmo. Tá achando que vai ganhar passe livre? É. A risada que seguiu foi como uma facada nas costas. Fiquei parado, a água quente escorrendo, sentindo o sangue subir ao rosto de vergonha e raiva. A gota d'água foi com o Jorginho, um parceiro de estrada que eu considerava quase um amigo. A gente se encontrou num ponto de parada e fomos juntos comer um galeto. No meio do jantar, ele botou o garfo no prato e olhou para mim sério. Brother, vou te falar uma coisa na moral, de um filho da puta pra outro. Tá rolando um boato por aí, de você e uma mulher da PRF. Meu estômago deu um nó. É mentira. Eu tentei, mas a voz falhou. Jorginho balançou a cabeça. Eu não tô te julgando, porra. Teu cu é teu. Só tô te avisando, cuidado com essa mina. Não é só sua cabeça que pode rolar, não. Ela pode perder o trampo, e feio.
E os brothers da estrada? Eles não gostam. Acham que você tá se queimando e pode queimar os outros. Que você tem vantagem. Tá ligado? O clima tá pesando. O aviso dele ecoou na minha cabeça mais alto que qualquer motor. O medo do julgamento não era mais paranoia, era real. A tensão social era um cerco. Eu não estava só arriscando meu coração e meu caminhão. Estava arriscando o único lugar que eu pertencia, a estrada. A fraternidade dos caminhoneiros, aquela que te ajuda no pneu furado, que indica um frete, que te dá um café quando você está no osso, essa fraternidade podia virar as costas. E ela, perdendo o emprego por causa de um caminhoneiro? A imagem dela sendo chamada de tudo quanto é nome nos corredores da corporação. A nossa ponte frágil não era só sobre o abismo dos nossos mundos. Agora tinha gente jogando pedra nela dos dois lados. O frio na barriga virou um gelo permanente. Cada minuto roubado passou a ter o gosto amargo do preço que a gente podia ter que pagar. E a pergunta que começou a me assombrar não era mais "e se?", mas quanto tempo até? Quanto tempo até um colega dela ver? Quanto tempo até um caminhoneiro com raiva fazer uma denúncia anônima? A gente estava dançando no meio da estrada de dia, achando que era invisível. Mas a estrada tem olhos. E ela estava começando a nos encarar. A necessidade aperta mais que qualquer freio de motor. Foi por isso que aceitei a bucha. O carregador, um sujeito de olho esperto e aperto de mão molhado, me explicou o frete. Pegar uma carga de componentes eletrônicos em São José dos Campos e levar para um armazém em Ribeirão Preto. O pagamento era filé. Dinheiro bom que resolveria 3 meses de contas atrasadas. O problema era o prazo. 12 horas para descarregar, carregar e fazer quase 400 quilômetros, contando com o trânsito do interior, que é uma roleta russa. Uma janela de tempo mais apertada que a porta da minha nave. A ansiedade começou na hora de assinar o papel. Isso se tudo corresse bem. Se a fila no carregamento não fosse grande. Se a papelada estivesse certa. Se não pegasse chuva na estrada. Se a fila no descarregamento fosse rápida. Muitos Cs. Um caminhoneiro vive de Cs, mas esse frete era um castelo de cartas deles. Nos dias que antecederam a viagem, o nervosismo do prazo se misturou com o turbilhão da Marina. Esse era o nome dela. Marina. Eu tinha descoberto num desses nossos encontros fugazes, quando ela assinou um recibo rapidamente e eu vi a assinatura. Marina. Um nome doce, comum, que não combinava nada com a farda caqui. A gente tinha um ponto tácito, um trecho específico na rodovia em Anhanguera, uma curva após um posto de combustíveis abandonado. Era um lugar onde ela costumava fazer patrulha sozinha no turno da tarde. Sem combinar nada por mensagem, a gente sabia. Se eu passasse por ali por volta das 15h30, era provável que eu a visse. Era um farol. Um ponto de checagem no meio do caos. No dia da bucha, eu estava wired. Tinha dormido mal, pensando nos horários. O carregamento atrasou 2 horas preciosas. Quando finalmente peguei a estrada, o sol já estava alto e implacável, e o relógio no painel era meu inimigo. Conduzi com uma concentração feroz, ultrapassando quando dava, mantendo uma média alta e perigosa. A nave, o velho Volvo, reclamava, mas aguentava o tranco. Cada minuto perdido num caminhão lento na frente era uma facada. A ansiedade era um bicho roendo meu estômago. E no meio de tudo isso, havia uma âncora. A curva depois do posto abandonado. Eu precisava ver ela. Precisava daquele olhar rápido, daquele aceno discreto. Era mais do que um desejo. Era um sinal de que, no meio daquela loucura toda, existia algo real. Algo que não era prazo, nem multa, nem pressão. Algo que valia a pena. Quando me aproximei do trecho, o coração batia num ritmo absurdo. Mistura de adrenalina da estrada e expectativa. Reduzi a velocidade um pouco, mesmo sabendo que cada segundo contava. Meus olhos escanearam o acostamento à frente. Nada. A curva veio, e eu a contornei devagar,
olhando para o ponto exato onde a viatura branca e azul costumava ficar, meio escondida atrás de uma moita de mato alto. O acostamento estava vazio. Só tinha o mato seco balançando com o vento quente das passagens dos caminhões. Um vácuo se abriu no meu peito. Pisquei, como se ela pudesse aparecer magicamente. Nada. Passei pelo local devagar, quase parando, olhando pelo retrovisor como um louco. Só asfalto, guardrail e a poeira do meu próprio caminhão se assentando. Ela não estava lá. A decepção foi um peso físico. Uma âncora jogada no mar da minha ansiedade. Puxou tudo para baixo. Onde ela estaria? Plantão diferente? Problema? Ou será que ela tinha desistido? Será que a pressão, os boatos, o risco tinham falado mais alto? A dúvida era pior que a certeza. A falta dela naquele momento, quando eu mais precisei, mesmo que simbolicamente, fez o castelo de cartas do meu dia tremer. A pressão profissional, que já era enorme, agora tinha ganhado uma camada grossa de desamparo emocional. Eu acelerei novamente, o rosto tenso. A estrada à frente, que minutos antes tinha um objetivo duplo, a entrega e o encontro, agora era só um túnel longo e árido que levava a um prazo impossível. O rádio estava mudo. O único som era o ronco do motor e a voz na minha cabeça repetindo: ela não estava. Ela não estava. Cada quilômetro que passava era um quilômetro mais longe daquela curva vazia. E a sensação de estar completamente sozinho nessa loucura era esmagadora. O frete difícil tinha deixado de ser apenas um problema logístico. Tinha se tornado a prova de fogo de tudo, até daquela coisa frágil e linda que a gente tentou construir no meio do asfalto quente. E no momento, estava falhando. O atraso era uma bola de neve rolando ladeira abaixo. Cada caminhão lento, cada trecho de obra, era um golpe. Eu calculava o tempo no painel, suando frio. Ribeirão Preto ainda estava longe, e a janela de entrega estava se fechando na minha cara. O dinheiro do filé ia escorrer pelos meus dedos junto com a minha reputação. A raiva de mim mesmo por ter aceitado a bucha, a frustração por ela não estar no ponto, tudo se transformou em uma condução agressiva e cega. Só queria chegar. Foi numa reta longa, num trecho mais vazio, que vi as luzes azuis piscando no meu retrovisor lateral. Um flash frio que cortou a névoa de pânico na minha cabeça. Coração deu um salto, parou e disparou feito um motor desregulado. Era uma viatura. Ela vinha rápida, se aproximando. Meu instinto foi olhar o velocímetro. Eu estava acima. Claro que estava. A mão suava no volante. Era ela. Tinha que ser. O trecho era dela. Mas por que ela tinha me parado? Por causa da velocidade? Porque me viu passando devagar no ponto dela mais cedo e achou suspeito? Reduzi e puxei para o acostamento, a poeira marrom levantando um cortina atrás de mim. O ronco do motor morreu em um gemido baixo. Pelo espelho, vi a viatura parar atrás, a uma distância profissional. A porta do motorista se abriu. E foi ela quem saiu. A farda caqui impecável, os óculos escuros refletindo o sol do meio-dia, que agora parecia uma grande lâmpada de interrogatório, cruel e irônica. Não havia sombra para se esconder. Ela veio caminhando, e a expressão no rosto não era a do encontro no posto. Era dura, fechada. Era o rosto da PRF, ponto final. Meu sangue virou gelo. Aquilo era pior do que qualquer chefe de tráfego bravo. Era a personificação de tudo que podia dar errado, vindo me cobrar no pior momento possível. Ela parou ao lado da minha porta. Eu baixei o vidro. O ar quente entrou como um sopro de forno. Boa tarde. Documentos, por favor. A voz era plana, impessoal. O protocolo. Eu, com as mãos um pouco trêmulas, peguei a pasta com meus documentos e o CTRC do frete e estendi. Meus olhos buscavam os dela atrás dos óculos escuros, mas só via meu próprio reflexo pequeno e preocupado. Ela pegou os papéis, deu uma olhada rápida, olhou para o caminhão, para a placa, e então devolveu os documentos. Até aí, normal.
Mas ela não foi embora. Ficou parada ali e fez algo que quebrou completamente o protocolo. Tirou os óculos escuros. Os olhos dela estavam vermelhos, não de cansaço, mas de comoção contida. Olhou rapidamente para trás, para a viatura vazia, e então se inclinou um pouco para a janela. A distância entre nossos rostos era de menos de 1 metro. O mundo exterior, o sol, a estrada, o barulho dos outros caminhões passando, desfocou completamente. Ela falou, e a voz não era mais a da policial. Era um sussurro áspero, carregado de uma urgência que me deixou paralisado. Romário, escuta, não tem tempo. Você confia em mim? A pergunta não veio do manual de abordagem. Ela veio de outro lugar, de um lugar de desespero compartilhado. Partiu o asfalto, o uniforme, a realidade daquela tarde. O mundo realmente parou. O barulho do tráfego sumiu. Só existia aquele rosto tenso, aqueles olhos implorando por uma resposta, e a pergunta mais pesada que alguém já me fez. Minha boca estava seca. Confiar nela? Na PRF que podia me multar, me prender, acabar com meu frete? Na marina dos encontros secretos e dos olhares no retrovisor? Eram a mesma pessoa, e agora ela me pedia para escolher qual delas eu acreditava naquele instante. Tudo, o frete, a dívida, a ansiedade, se amontoou atrás daquela pergunta. E eu, sem saber porquê, sem pensar nas consequências, movido por um impulso mais profundo que o medo, abri a boca e disse com uma voz que não parecia minha, rouca, mas firme: confio. O que tá pegando, Marina? O uso do nome dela foi um risco enorme, mas ela não se abalou. Seu rosto se contraiu um pouco, um misto de alívio e uma tensão ainda maior. Ela jogou mais uma vez um olhar rápido para a estrada atrás dela e então falou, as palavras saindo em um jato rápido e baixo. Tem uma blitz de peso e documentos uns 20 quilômetros adiante. Eles estão pegando todo mundo. Seu eixo está no limite. Seu CTRC tem uma assinatura que eles estão checando. É bucha armada. Não passa. Os olhos dela eram poços de pânico. Você tem que voltar, pegar o retorno lá atrás e sumir. Agora. A informação entrou na minha cabeça como um choque. Bucha armada. Alguém do carregamento tinha me queimado. O eixo. Eles iam me pesar, a multa seria monstruosa. O caminhão ia ficar preso. Tudo estava acabado. O desespero que vinha crescendo o dia todo explodiu. E ao mesmo tempo, veio aquela outra coisa. Ela estava ali, arriscando tudo, o emprego, a carreira, a liberdade dela, para me avisar, para me salvar. Naquela confusão de medo, gratidão, adrenalina e uma conexão que doía de tão real, algo dentro de mim estourou. Não pensei. Ação pura, bruta. Me inclinei para fora da janela, na direção dela. Ela não recuou. Nossos olhos se prenderam. Havia medo nos dois, mas por baixo dele havia uma verdade que a gente vinha alimentando há semanas. E então foi rápido. Meus lábios encontraram os dela num beijo que não foi suave, nem doce. Foi um impacto. Um selo de promessa e despedida, de desejo e desespero, tudo misturado. Foi quente, salgado do suor e durou menos de 2 segundos. Mas naquele meio segundo, o uniforme sumiu. A estrada sumiu. O frete sumiu. Existiu só o gosto dela, o susto quente do seu hálito e o abismo infinito que a gente estava pulando juntos. Ela se afastou primeiro, como se tivesse levado um choque. Os olhos muito abertos, a mão indo instintivamente aos lábios. Não era arrependimento. Era terror. O terror do que a gente tinha feito. Ali, no meio da estrada, à luz do dia, um caminhoneiro e uma policial rodoviária federal. Era a definição de loucura. Vai, ela sussurrou, a voz quase sumindo. Por favor, Romário, vai agora. Eu puxei o corpo de volta para a cabine. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia engatar a marcha. Olhei para ela uma última vez. Ela já estava se virando,
colocando os óculos escuros, o rosto fechado de volta no lugar, tentando apagar aquele instante do ar. Dei partida. O motor roncou, um som abafado dentro da minha cabeça. Sinalizei e entrei na pista devagar, passando por ela como se fosse um estranho. Pelo espelho, vi ela parada de costas, olhando para a estrada vazia na direção oposta. Uma figura solitária e rígida que acabara de cometer uma falta gravíssima por minha causa. E por causa de um sentimento que não tinha nome nem lugar no mundo. Então pisei. A nave respondeu, ganhando velocidade. O beijo ainda estava na minha boca, um fantasma quente e proibido. E junto com ele, veio o terror. O que eu tinha feito? Eu tinha beijado uma PRF no meio do serviço dela. Se alguém tivesse visto, uma câmera de posto, um motorista de passagem, o parceiro dela que podia chegar a qualquer momento. Não era só minha vida que estava em jogo agora. Era a dela. Eu podia ter arruinado tudo. O sabor dela, que no momento tinha sido doce e salgado, agora virava cinza e amargo na minha boca. A gratidão pelo aviso era ofuscada pelo pânico da minha própria ousadia. Eu não era só um caminhoneiro com um frete problemático. Eu era agora um risco ambulante para uma mulher que, no fundo, eu só queria proteger. A cabine, meu santuário, minha casa sobre rodas, transformou-se numa cela móvel. As paredes de metal pareciam se fechar. Cada carro que se aproximava pelas laterais era uma possível testemunha. Cada caminhão que me ultrapassava, eu imaginava o motorista olhando para mim e pensando, é aquele maluco que estava beijando a PRF lá atrás. A paranoia era um veneno rápido. Segui as instruções dela, peguei o retorno, comecei a rodar sem rumo, apenas para me afastar do local do crime. O frete, o prazo, tudo tinha se desintegrado. A única coisa que importava era a distância entre aquele beijo e qualquer consequência. Eu estava fugindo, mas não só da Blitz. Eu estava fugindo daquela imagem dela, dos lábios macios sob os meus, dos olhos cheios de pânico depois. Estava fugindo do abismo que a gente tinha olhado juntos e, em um ato de pura loucura, decidido beijar. Os dias que seguiram foram um deserto. Eu entreguei a carga com um atraso monstruoso, tomei uma multa pesada do carregador e quase fui parar na lista negra. Mas isso era o de menos. Era só dinheiro. O vazio real era outro. A cada posto que eu encostava, meus olhos varriam o local automaticamente, buscando a viatura branca e azul, a figura de cabelo preso e farda impecável. Nada. O posto do quilômetro 234 estava só com caminhoneiros e famílias. O posto perto da curva, só mato seco. Até o posto onde tudo começou, aquele primeiro bom dia trocado, parecia ter perdido a cor. O silêncio dela era absoluto, um vácuo que ecoava dentro da cabine, mais alto que o ronco do motor. A ansiedade de não saber virou uma angústia que me corroía por dentro. Onde ela estava? Estava bem? Tinha se fodido por minha causa? A necessidade de ouvir a voz dela, só para saber se ela existia, se estava viva e inteira, virou uma obsessão. Lembrei que, num dos nossos encontros, ela tinha ditado um número rapidamente. Caso de emergência, ela disse, mas nunca tinha usado. Era um risco enorme ligar. Podia ser rastreável, podia estar sendo monitorada. Mas a angústia era maior que o medo. Na terceira noite, parado num estacionamento vazio, peguei o celular. Minhas mãos suavam. Disquei o número, cada toque era um martelo no meu peito. Tocou. 1, 2, 3 vezes. A esperança, frágil e estúpida, começou a crescer. Até que a ligação caiu. Não foi para a caixa postal, simplesmente caiu. Tentei de novo, imediatamente. Dessa vez, tocou apenas uma vez e caiu. A mensagem era clara como um soco. Ela não podia, ou não queria, atender. O silêncio agora tinha um gosto amargo de rejeição forçada. Eu tinha me tornado uma emergência que não podia ser atendida. Foi no 5º dia, num ponto de parada conhecido como Ponto do Zé, que o boato me achou. Eu estava encostado, tomando um café amargo, tentando não pensar.
2 caminhoneiros mais velhos conversavam ao meu lado, falando de multa, de estrada, da vida. Um deles disse: o batalhão daqui tá uma zona. Remanejaram um monte de gente de repente. Até aquela PRF mais novinha. A morena que sempre patrulhava na Anhanguera sumiu. Dizem que botaram ela numa sala, num setor de arquivo, coisa assim. Tão dizendo que ela se envolveu com alguém da estrada, um caminhoneiro. Loucura, né? A mina devia ter futuro, agora tá lascada. As palavras entraram em mim como estilhaços de gelo. O café queimou minha língua, mas eu não senti. O mundo ao redor perdeu o som. Remanejada. Setor de arquivo. Envolveu-se. Lascada. Cada palavra era um prego. O boato era vago, mas era sobre ela. Era a nossa história, distorcida e espalhada pela boca de estranhos, e tinha chegado até mim como uma sentença. O remanejamento não era coincidência, era punição. Eles não tinham provas do beijo, claro, mas bastava a suspeita, o falatório, para arruinar a credibilidade dela. Tiraram ela da estrada, do trabalho que ela fazia com tanto empenho, mesmo com todo o cansaço, e prenderam ela numa sala, enterrando viva a carreira. A culpa que veio em seguida foi um peso físico, como se eu tivesse carregado todo o aço das minhas cargas no estômago. Fiquei paralisado, segurando o copo de isopor que amassou um pouco na minha mão. Eu tinha feito isso. Meu impulso, meu beijo roubado no meio do asfalto, tinha sido a pá que cavou o buraco dela. Eu pensei que estava arriscando nosso mundo, mas no fundo achava que daria certo, que a gente era maior que as regras. Que otário! As regras eram paredes de aço e a gente era só carne e osso se jogando contra elas. Ela estava pagando o preço, um preço altíssimo. E eu estava livre. Ainda na minha nave, ainda rodando. A injustiça disso me envenenou. A angústia virou uma dor surda e constante, uma companheira pior que a solidão. Eu não só tinha perdido ela, eu tinha destruído algo nela. E não havia volta. Não havia como ligar e pedir desculpas, não havia como consertar. O beijo, que tinha sido um clímax de tudo, agora era a origem de uma ruína. E eu tinha que carregar esse fardo sozinho, em cada quilômetro de asfalto que passava, sabendo que em algum escritório sem janela, ela também estava carregando o dela, por minha causa. O acaso é um filho da puta. Justo quando você acha que virou a página, ele rasga o livro na sua frente. Foi num trecho da Washington Luiz, indo para o Mato Grosso com uma carga de adubo, uma areia doce qualquer. O dia estava cinza, aquele céu baixo, que não decide se chove ou não. Eu estava na minha, o pensamento longe, mas sempre escaneando. Vício. Foi uma viatura no sentido contrário. Não era o modelo antigo que ela dirigia. Era uma nova, mais alta, mais imponente. Eu quase não prestei atenção. Até que no segundo em que as máquinas se cruzaram, eu vi o rosto no banco do passageiro. Era ela. O coração, aquele desgraçado, deu um salto tão forte que doeu. Ela também me viu. Nossos olhos se prenderam através dos vidros, na velocidade relativa que transforma um instante num lampejo. Não houve tempo para sorriso. Não houve espaço para a palavra. Foi só um olhar. Mas, meu Deus, que olhar! Foi um segundo que congelou o tempo. Eu vi tudo ali, compactado na expressão dela. Vi a paixão, aquela brasa que a gente tentou apagar, mas que ainda queimava. Vi a saudade, um mar profundo de coisa não vivida. Vi a dor, a ferida aberta do remanejamento, da carreira interrompida, da punição silenciosa. E, por fim, vi a despedida. Uma aceitação triste, definitiva. Era o fim da linha ali, naquela faixa de asfalto molhado. Ela não sorriu, não chorou. Apenas quase imperceptivelmente inclinou a cabeça para mim. Um movimento minúsculo, um aceno que não era de cumprimento, mas de reconhecimento. De eu te vejo, eu sei, e é isso. E então passou. A viatura sumiu no retrovisor.
engolida pelo tráfego e pela neblina que começava a se formar. Eu continuei dirigindo, as mãos firmes no volante, os olhos fixos na estrada à frente, mas por dentro era um terremoto. Aquele olhar foi nossa última conversa. Foi nosso "eu te amo" e nosso adeus, ditos ao mesmo tempo. Não precisou de mais nada. A clareza era brutal e de uma forma estranha, libertadora. A dúvida tinha acabado. A esperança, por menor que fosse, estava morta. Sabia onde ela estava e o que tinha acontecido. E ela sabia que eu sabia. Fechou-se o ciclo. A cabine está quieta agora. Só o ronco constante do motor, a batida rítmica do limpador de para-brisa no vidro fino de chuva. A paisagem lá fora é a de sempre. Cercas quebradas, pasto, gado magro, o horizonte infinito do interior. É a mesma paisagem de sempre, mas eu não sou mais o mesmo. A dor da perda é real. É um peso no peito, uma memória que vai acordar comigo em muitos postos pela frente. A imagem daquele olhar, daquela cabeça inclinada, vai me acompanhar em muitas curvas. Não tem como fugir disso. Mas junto com a dor, veio uma coisa que eu não esperava. Uma paz estranha. A angústia do "e se foi?". A paranoia de estar sendo observado, de estar colocando ela em risco, se dissipou. O perigo acabou. A gente chegou no limite, beijou o abismo e caiu dos lados opostos. Eu enfrentei um risco que não tinha nada a ver com peso de eixo ou curva fechada. Foi um risco do coração, da alma. E sobrevivi. Machucado, sim. Marcado, com certeza. Mas sobrevivi. A solidão que agora preenche a cabine é diferente. Antes, ela era uma condenação, algo que a estrada me impunha. Agora, é uma escolha. Eu escolhi me arriscar por algo real. E mesmo que tenha perdido, o simples fato de ter tido coragem de tentar mudou alguma coisa dentro de mim. Não sou mais o cara que só olha para a linha amarela. Sou o cara que, por um tempo, olhou nos olhos de alguém e viu um mundo inteiro. Isso não some. Olho para o horizonte, onde o cinza do céu encontra o verde escuro da terra. Pego a marcha, sinto a nave responder. O caminho à frente é longo, cheio de outros fretes, outros postos, outras estradas. O conflito de fora acabou. Não há mais marina nos postos, não há mais encontros secretos, não há mais medo de ser descoberto. Mas o conflito de dentro, a memória, a lição, o amor que não teve lugar para crescer, isso fica. Isso é a carga transformada. Não é uma carga pesada de aço ou grãos. É leve e pesada ao mesmo tempo. É a carga que a gente não entrega em nenhum armazém. É a que a gente carrega para sempre na alma, em cada viagem, em cada amanhecer na estrada. E talvez, só talvez, isso seja o verdadeiro frete da vida. Aprender a levar o que ficou e seguir em frente mesmo assim. Piso no acelerador. A nave avança, cortando a chuva fina. O horizonte me espera. E eu vou. A estrada não é só asfalto. Ela é memória. Cada quilômetro que a gente come pode guardar um pedaço de riso, um medo, um beijo roubado sob o sol que não esquece. E você aprende que, às vezes, o destino mais importante não é o que está no GPS, mas a marca que certas pessoas deixam no seu caminho. Uma marca que não sai no retrovisor, que não some com a poeira. A gente vira outra pessoa. A carga fica mais leve e mais pesada ao mesmo tempo, porque agora você carrega uma verdade dentro da cabine. Que viver de verdade vale qualquer risco, mesmo que doa na chegada. E você, Brutu, já carregou um frete desses na alma? Aquele que mudou seu jeito de olhar o horizonte? Se essa viagem te pegou de carona, se você sentiu o asfalto, o café amargo e o peso das escolhas, me ajuda a levar essa história adiante. Mete o like para aquecer o motor, compartilha com aquele parceiro de estrada que sabe das coisas e se inscreve no canal. Essa família roda junta e cada inscrito é um farinha a mais na estrada escura. E agora, me fala uma coisa no comentário, de coração.
Quando a saudade aperta aí no seu peito, você pisa fundo para tentar deixar para trás. Ou reduz a marcha e deixa ela te acompanhar na viagem.